Olá, pessoal, eu sou Rose Alves e esse é o Pod Concurseiro. É um projeto social para ajudar concurseiros em situação de vulnerabilidade e o objetivo é o Bolsa Família. Hoje a temática é um conteúdo sobre contabilidade pública, contabilidade geral, AFO, né, finanças públicas, para quem vai fazer o CNU e também para os outros concursos, né, de APO, STN. Então eu trouxe ninguém mais como referência, assim, para mim, que é o professor Giovanni Pacelli. Muito obrigada por ter vindo. Obrigado, Rose Alves. Eu fico feliz que a gente fez um podcast que não foi nesse padrão aqui de tecnologia, requinte, refinamento. Foi bem caseiro mesmo e você topou. Foi ótimo. E aí depois você já devia estar com isso na cabeça também. Sim. E aí iniciou esse projeto. O que eu digo, algumas pessoas, quando passam no concurso, algumas realmente, a gente é servidor público, a gente está aí para ajudar, mas algumas pessoas elas têm um chamamento para fazer algo a mais. Eu, por exemplo, gosto muito da aula, né? Se o cara tivesse que escolher, cara, você vai dar aula ou vai continuar sendo servidor? Eu escolheria dar aula. Lógico que hoje você acabou de passar, tá empolgada, mas como você faz isso com muita paixão, pode ter certeza que lá na frente, quando começar a pesar, cara, eu não vou largar isso aqui. Eu vou fazer o que eu tô fazendo porque eu acredito nesse chamamento extra, né? Uhum. Mas são dois chamamentos bons, tanto ser servidor público, quanto esse chamamento que você está fazendo aí, que é ajudar as pessoas que estão numa situação mais vulnerável e para tentar, aspas, socializar mais o concurso, para ver que não é uma coisa aí só para algumas pessoas, né? Para algo determinados. Lógico que tem uma caminhada, a gente também não pode enganar as pessoas. Sim. Existe tempo e tal, mas o mais importante é que se a pessoa souber garimpar, tem muita coisa gratuita. Inclusive eu vou falar isso depois sobre os meus materiais que eu coloco. Show. A gente tinha feito um episódio antes de iniciar o Pod Concurseiro, que foi como aprovada, né? Uhum. Que eu tinha mandado uma mensagem para você agradecendo, né, o seu material, que eu estudei, né, desde o 3D. Desde o 3D. E aí, contabilidade pública e AFO. E fez muita diferença para mim. Tiveram provas, assim, que eu já sabia que esse seria o meu diferencial, né? Essas matérias. Por estar com muita paciência fortalecendo a base. Porque são matérias que não dá para você pensar em ficar pronto num pós-edital, né? E em outras provas você conseguir ter esse diferencial. Existem pessoas fora da curva, né? E não é o meu caso. Também não é o meu caso. Então... Eu sou um cara normal, pai de família, trabalhador, com várias limitações, mas a gente chegou lá. E fica até uma dica, concurseiro. Quando for se preparar para uma prova, pense sempre na continuidade desse conhecimento. Verdade. Não pensa só de uma forma estanque, eu estou estudando para o CNU. E depois do CNU, enquanto não vem o resultado, eu continuava estudando. Sim. Para outra prova, para que aquele conhecimento ele fosse contínuo e não terminasse no pós-edital, agora vou esperar o resultado, não fui bem no resultado, por exemplo, e daí dá aquele desânimo com todos, né? Dá o desânimo pós-prova. Verdade. Aí quando vem um outro edital, eu vou começar do zero, porque já esqueceu. Ficou tanto tempo sem ver de novo e viu de forma superficial, né? Porque no pós-edital aquela correria não dá tempo de ver tudo. Aí viu de uma forma superficial, chega um outro pós-edital, não lembra de tudo, começa do zero. Então, fica a dica, né, que o conhecimento assim, específicas matérias, por exemplo, legislação específica do órgão. Aí não tem continuidade. Terminou aquele concurso, não olha mais aquilo. Mas existem matérias que a gente chama de núcleo duro, né? Uhum. Aquelas bases que você tem que manter esse conhecimento para fortalecer cada vez mais e tornar o seu diferencial. Perfeito. Né? Isso aí. Então, vamos lá, vamos para as dicas. Primeiro, o CNU, né, do que seria, assim, né, para a galera, o que esperar do CNU, mas antes da gente entrar especificamente nesses conteúdos, antes que eu me esqueça. Tá. Vamos falar dos seus trabalhos, o que está rolando, Pronto, o que você está aprontando aí. Vamos lá. Eu tenho 28 anos de serviço público, entrei cedo, entrei com 16. Na CGU eu entrei em 2009, foi uma das coisas mais acertadas que eu fiz. E assim que eu entrei na CGU eu já tinha o meu sonho, o meu chamamento para dar aula. Sempre tive essa desenvoltura para ensinar, passar adiante. E aí eu pensei, cara, eu tô bem onde eu tô, tal, vou viver o que o órgão tem para entregar. Nessa época eu não tava com essa vibe de continuar estudando, né? Uhum.
E eu queria muito fazer mestrado. Muito. Em contabilidade. E aí eu consegui já, na fase que já estava chamando para tomar posse na CGU, eu fiz a prova do mestrado e aí eu fui o único contador que não passou na UNB. E eu não conheci ninguém na UNB. Foi uma parada meio estranha, porque eram 10 vagas, 8 contadores, os 8 eram ex-alunos da UNB, só eu tava de intruso ali. Mas deu certo. Fui aceito, e aí durante a disciplina, a gente foi conquistando assim, amizade com os professores, respeito, né, pelo que a gente entregava. Tanto é que 2 professores que foram do mestrado e doutorado, que depois eu voltei pro doutorado lá, que é o Jorge Katsumi Nyama e o César Augusto Tibúcio, fizeram o prefácio do livro de Contabilidade Geral, que é o 3º livro que eu lancei. Né? Aí só para não perder a linha do tempo. Aí depois eu fiz o doutorado, e aí, nesse 2 anos depois que eu já estava na CEUG, eu recebi convites para dar aula em vários locais, aqui em Brasília, GPP, Cátedra, que é muito conhecido, já dei aula no MP, eu sou a verdadeira Suíça, eu me dou bem com todos os caras aí, já dei aula no Estratégia, já dei aula no GRAM, na época antiga, que tinham basicamente os 2, né? Agora tem mais. E aí chegou um momento que eu falei, cara, eu quero agora fazer um projeto solo. Por que eu fiz o projeto solo? Primeiro, fiz um projeto com outros parceiros, que foi a época do 3D. Mas depois, alguns parceiros não quiseram continuar. E aí vem a questão do chamamento. Cara, o que é que eu quero? Eu quero realmente dar aula do jeito que eu acredito que vai dar certo. Entendeu? Então a gente não... por exemplo, eu detesto esse modelo prateleira. O que é o modelo prateleira? Sai um edital, aí o curso grande pede para o professor mudar o título da aula e sobe como se fosse o material que foi feito para aquilo. Eu me sentia... A gente fala muito de integridade e ética. Eu me sentia meio, digamos assim, violentado com isso aí. Vamos usar o termo pesado. Né? Eu ficava meio violento. Eu falei, cara, tô enganando o cara, tal. Eu falei, não, eu prefiro dizer, cara, essa aula é a aula completa de PPA. O que você precisa saber tá aqui dentro no item tal, tal, tal. Ao invés de ficar cortando coisas. E aí diz, cara, mas pode ser que a prova venha mais profunda. Mas o mínimo é esse aqui. Então, é como eu faço hoje, né? Então, eu desenhei essa metodologia. Então, comecei com AF, Contabilidade Pública. Aí, ano passado, eu já tinha esse pedido de vários alunos para ensinar Contabilidade Geral. Aí, eu fiz o material de Contabilidade Geral, levei 6 meses para fazer. Porque realmente... Levei os primeiros 6 meses, aí depois levei 6 meses fazendo a metodologia da mentoria e aplicação da mentoria de contabilidade geral, porque eu já tinha esse modelo formatado para contabilidade pública, que é uma mentoria aberta, é uma mentoria em grupo, que é o valor mais econômico também. Não é de graça, mas é um valor mais econômico. Só para ter uma ideia de valores. O que se cobra numa mentoria de 30 dias e várias pessoas, a minha mentoria é semestral. Então, por aí você tira. O que vários... Não estou criticando o preço dos caras. Só estou colocando, colocando dados reais. O que se paga em um mês para alguns mentores é o que eu cobro em 6 meses. E uma mentoria em grupo. É bom porque você interage, tá ali, faz o simulado ao vivo, etc. E aí, esse ano, aí fiz a mentoria e aí estava faltando, na parte de contabilidade geral, o curso de discursivas e o curso de dicas e o curso de questões, que eu concluí esse ano, agora em fevereiro. Aí agora eu digo que o site realmente está completo. Por quê? Porque a gente tem todas as abordagens. A gente tem um curso regular, a gente tem um curso de discursiva das 3 disciplinas, e o TCM, você sabe da prova, caiu a DFC, e foi contabilidade geral. Então não se engane. Ah, vou fazer prova do TC, Tribunal de Contas. Vai ser AF Contabilidade Pública. Pode ser que sim, mas pode ser que não. No caso da Rose, que está aqui, foi aprovada, convocada, caiu Contabilidade Geral, meu amigo. E aí, se você não sabe analisar e montar um DFC? Beleza. E foi numa estrutura de prova objetiva, você ter que fazer, resolver, né? Exatamente. Então, teve isso daí, aí fechamos o de discursivos, fechamos o dicas, porque o dicas é importante, porque é feito para aquele tipo de aluno que sai o edital. O cara sabe que ele não vai conseguir bater tudo e o cara começa a ficar desesperado. Aí eu fiz esse modelo de dicas. São 200 dicas. Lógico, não é que você vai passar na prova só com aquilo, até porque se eu dissesse assim, cara, se você estudar essas 200 dicas e você passar na prova, aí eu ia cobrar o valor 10 vezes maior, certo? Porra, aí é fórmula mágica já. Mas eu fiz um modelo que, pelo menos, o aluno chega na prova sabendo os conceitos, o que é o quê. Ele não vai ouvir falar de um termo, cara, o que é pegar a contabilidade geral? O que é uma operação downstream e upstream? Cara, nem sei o que esse cara tá falando. É ruim isso aí numa prova. Você não sabe nem o que tá acontecendo.
Ou então em contabilidade pública. Cara, vamos aplicar um impairment. Cara, impairment, o quê? O cara não sabe. Entendeu? DFC, você sabe separar os fluxos? Então, assim, pelo menos isso o cara sabe. Óbvio. O ideal é você estar com antecedência, como você falou, né? E ter constância, né? Fazer a prova, ainda não atingir o objetivo, continue estudando. E para fechar, para a gente entrar aí no que interessa, aí esse mês agora eu voltei a fazer um negócio que eu fazia lá, quando eu dei aula no Rio de Janeiro, eu fazia a cada 3 meses, que era tipo uma aula presencial. Era lá na Avenida Brasil, era dia de sábado, e era aula manhã e tarde. Fazia com alguns alunos, porque eu sempre sou o cara do presencial mesmo. Eu tô no online, mas eu gosto muito do presencial, eu gosto do olho no olho ali. Você fez no MP aqui também. Dei aula no MP também presencial. E aí o que é que acontece? Aí eu lancei esse projeto, que vai ser agora, a primeira imersão. Vai ser aqui no Edifício Fusil, dia 23 de março, né? O pessoal está convidado, inclusive, a gente cedeu algumas bolsas aqui pro projeto Pod Concurseiro. A gente ia oferecer presencial, mas aí você, não, vamos dar online, porque aí a gente pega mais gente de todo o Brasil. Foi atendido imediatamente. E aí vai ser esse novo projeto. Então, hoje, basicamente, o meu site está completo. O que é que falta? Porque nunca para. Uhum. É sempre ter questões mais recentes comentadas. E esses projetos mais ali de imersão, que eu vou fazer a cada 2, 3 meses. E aí lancei também a mentoria individual. Eu fiz um projeto em 4 passos. 45 dias. Desenhei um modelo. Já temos os primeiros matriculados. Basicamente são 4 fases. Aí quem quiser saber como funciona, são 45 dias. Você vai sair sabendo de tudo? Eu não vou dizer que você vai saber saindo de tudo, mas você vai ter um contato comigo ao vivo, em 4 fases, que você vai ter um raio-x. Porque uma coisa é você acha que você tá bem ou tá mal. Uma visão sua. E geralmente as pessoas podem ser críticas ou podem ser sonhadoras, delirantes. Então o que eu posso te prometer é que você vai terminar os 2 primeiros passos, você vai estar com o pé no chão. Se você tá bem ou se você tá mal. Isso eu te prometo. Você vai ter uma radiografia de quem é você, naquela matéria. Ou AFA, ou contabilidade pública ou geral. E aí depois, eu vou te passar alguns materiais para você preencher as lacunas e a gente tem um aula final de revisão. Pronto, aí tá com você a bola. Entendeu? Um projeto novo que eu fiz, 4 passos, 45 dias. Mas lembrando, eu não tô vendendo terreno no céu. Eu não tô vendendo vaga. Eu tô vendendo assim, cara, você vai saber realmente quem é você, onde você tá, você vai ser submetido a um processo e você depois vai ter os materiais. Aí a vantagem é que quem faz essa mentoria não precisa ter nenhum material meu. É parte dos livros, parte dos PDFs, parte das questões, eu passo tudo dentro do projeto. Ah, já está incluso. Já está incluso. E nesse projeto você acaba gerando autonomia para o concurseiro, né? Porque aí eu tenho uma limitação. E por que eu fiz isso? Porque aí tem 2 abordagens. Tem a abordagem que está se preparando no médio e longo prazo. Aí tem a mentoria semestral. O que é médio e longo prazo? O cara está pensando daqui a 1 ano. Tranquilo. Agora, tem pessoas que, assim, cara, eu preciso resolver a minha vida agora. E o edital saiu, eu tenho 120 dias. E aí, como é que eu resolvo? Aí, pensando nessas pessoas, eu fiz esse projeto. Entendeu? Sim. Você tinha um projeto também, antes das provas, assim, sei lá, na última semana, 2 semanas da prova, que você colocava o Zoom e as pessoas ali eu continuo com isso. Fazendo... Como é que eu faço? Eu faço dentro da mentoria semestral. Eu vejo se tem um quórum mínimo de 10. E aí, se bater o quórum mínimo, eu faço uma revisão faltando 2 semanas. Não é que eu não apoie, mas eu não curto, é uma coisa minha. Eu não curto esse dia de sábado antes da prova. O cara se meter no auditório e ser submetido a um massacre brutal de ideias. Até porque não é certeza que aquilo vai cair na prova. Aí, na hora das perguntas, eu vou responder isso aí. Porque eu vou pegar alguns dados de estatística que eu tenho lá nas questões que eu tenho e vou apresentar, falar como funciona na prática. Show. Essa parte aí, que é o modelo que eu faço de provas comentadas. Aí, na hora da resposta, quando tiver pergunta isso, se dá tempo, LRF, o que cai, o que não cai, a gente explora. Então, assim, em linhas gerais é isso. Agradeço mais uma vez o convite. Eu que agradeço. E vamos lá. Vamos aí para as primeiras perguntas aí. Simbora. CNU, todo mundo desesperado, né? Prova já tá pertinho. Eles pediram uma noção de um panorama de finanças públicas, né? Porque para muitos é uma matéria nova, né? Outros também conhecem o conteúdo de forma esparsa, não consegue ver as relações entre os assuntos. Certo. E acaba prejudicando no entendimento. Fica mais preso ao decoreba, né? E não está fazendo muito sentido aquilo. Está lendo ali e meio que não está fazendo sentido aquelas normas. Mas de que forma você sugere
o estudo de finanças públicas, AFO, né? Vamos começar por ela, né? Vamos começar por ela. O que é que acontece? A parte de orçamento, né? A última prova que teve da Sesgra Rio foi o IPEA. Ah, mas ali foi um curso para pesquisador. Os caras arrebentaram, entendeu? Teve questão ali que não fica devendo nada para a prova de consultor. Não fica devendo. Por que eu tô falando isso? Porque, assim, pode ser que em virtude da abrangência do concurso nacional, o pessoal peça para o pessoal pegar mais leve. Existe essa hipótese? Existe. Mas pode ser que não tenha esse recado. Pode ser, cara, contratou um cara e o que é que acontece em muitas bancas? Tem um grupo de professores que normalmente é contratado, que se repetem. A gente não sabe quem é. Por quê? Porque existe um termo de confidencialidade. Nenhum professor que faz questão de prova, ele pode dizer que faz questão de prova. Eu não faço. Por quê? Porque no termo de confidencialidade, uma das cláusulas é que a pessoa não participe do processo de preparação. Então, eu já fui convidado, eu neguei porque não dava. Chegou para mim assinar, eu falei, não, mas eu dou aula disso aqui, não posso... tal. Mas eu já tive a curiosidade. Foi para o Sebrasp, inclusive. Mas aí não vingou, por conta desse motivo. Então, onde eu tô querendo chegar com isso? Eu não esperaria uma prova light, não. Porque pode ser que você chegue lá e se surpreenda e você diz, o que aconteceu? Esse é o primeiro ponto. Aí você tem que ver as outras disciplinas correlatas, porque o edital, ele é uma coxa de retalho, no caso do CNU. Ele não tem uma disciplina padrão, ele tem um bloco e mistura muita coisa ali, de A a Z. E aí, normalmente, esse tipo de prova, o que é que você vai ter que ter cuidado? Eu posso estar enganado, mas eu acho que vai ser uma prova muito barra atualidades, barra português. Como assim, Pachelli? Muita questão de interpretação. Mesmo que você não saiba o assunto, não se desespere. Leia a questão, porque pode ser, até porque é múltipla escolha, Sesgra Rio, pode ser que na sua leitura você já identifique o erro ali. Não estou dizendo que você não vai estudar. Estude o que você tem acesso. Agora, eu vou dar um exemplo. Um exemplo, mudando de assunto, trazendo para a contabilidade geral. Relato integrado. Relato integrado vem nos editais de contabilidade geral. Eu nunca vi uma questão de relato integrado. Verdade. Não cai. Então, por que você vai se matar? Não, deixa quieto. Vou dar um outro exemplo, que está nas estatísticas que eu tenho. Conta única do Tesouro. Quando vem na prova de AFO de contabilidade pública. Eu nunca vi uma questão de conta única do Tesouro da FGV. E está no edital. Por outro lado, quando vem lei de acesso à informação, numa prova de AFO da FGV, às vezes vem, às vezes não vem. Mas não é sempre que vem. Mas vem. Pode ser que na sua venha, pode ser que na sua não venha. Tem uma alternância. Aí já é algo que merece ser estudado. Agora, por que eu estou falando isso? Porque a tendência natural que não tem acesso a essas estatísticas, o que é que a pessoa pensa? Conta única? AFO, vou estudar. Lei de acesso à informação. AFO, não vou estudar. Essa aí veio perdido. É muito pelo contrário, porque conta única nunca caiu. Sim. E a outra caiu. Isso, óbvio, é um jogo de estratégia pro tempo. Óbvio. Quem está estudando pela primeira vez não sabe disso. Por isso que entra aí os professores especialistas nas matérias. E aí vem o ponto que eu quero retornar um pouco aqui na minha abordagem. Os alunos que me procuram, eu vejo muita live em YouTube. Mas eu vejo muita live repetindo assunto. Método das partidas dobradas. Aí a pessoa, nossa, finalmente eu entendi o método das partidas dobradas. Aí o que é que eu digo assim pra pessoa? Meu campeão, minha campeã, deixa eu te falar um negócio. Se você tiver uma noção do todo o assunto, aí eu vou pegar o meu caso. Eu dividi contabilidade geral na mentoria em 11 blocos, que corresponde a 26 PDFs. E tem 165 vídeos atrelados. A parte de método da partida dobrada, ela está no bloco 2. Ela está no vídeo 15. Por que eu falo isso? Para você ter uma noção do iceberg. Porque às vezes a pessoa tem aquela primeira paixão ali da matéria. Agora eu pedi método das partidas, agora eu vou longe. É bom que você tenha confiança. Mas, cara, aquilo ali é um pedaço do iceberg, que ainda vai vir muita coisa para passar debaixo da ponte. Então, o que eu sempre digo para as pessoas é, você tem que ter uma visão global da matéria, que aí tem a ver com a pergunta de AFO, né? Você tem que ter uma visão global da matéria, ainda que você não vá aprofundar todo o conteúdo da matéria. Aí o que é que eu digo para essa pessoa? Existem vídeos meus no YouTube. Sim. Eu tenho todos os vídeos dos meus livros no YouTube, tanto de AFO quanto contabilidade pública. Contabilidade geral eu estou subindo um vídeo uma vez por semana. Já está no vídeo 40 e pouco. Vai subir até o 165, mas vai demorar. Ah, mas eu quero ter acesso ao 165 agora. Aí tá no site. Beleza. Ou tá no livro. Mas eu tô subindo um vídeo e tal. Aí um aluno, inclusive, coisas da vida, um aluno no dia desse cancelou o curso do meu site. Porque ele falou assim, não, professor, eu acho absurdo
que o seu vídeo no YouTube seja o mesmo vídeo do site. Eu falei, não, eu não acho absurdo, porque eu tô fazendo a minha parte. Só que você tem uma vantagem, meu amigo. Quem tá no site vai ter que esperar um certo tempo para acessar todos os vídeos. Quem tá no YouTube. No YouTube. Você já tem acesso a tudo. Mas eu não vou mudar, eu vou continuar subindo. Ah, mas daqui a quanto... Quer dizer que no final o pessoal vai ter acesso a todos os seus vídeos? Vai, só que aí eu te digo outra coisa. Se em 2 anos eu não regravar alguns vídeos e melhorar minha abordagem, minha técnica, quem tá errado sou eu. E aí eu deixo no YouTube o vídeo original, como eu deixo vários, e eu melhoro, às vezes, um vídeo, um exemplo, que aí é questão da evolução do negócio, entendeu? Então, respondendo a pergunta sobre AFO, minha dica, assista os 4 vídeos que eu tenho no YouTube, que te dá uma visão geral. Se você estiver desesperado, tem o curso de dicas, que são slides, são 220 dicas de AFO, tranquilo, e um preço super bom. Não é assim, não tô aqui... Você vai ver, cara, só isso. É isso tudo mesmo? Por isso aqui? É desse jeito. Porque tem um negócio mais light, entendeu? E aí você tem que estudar os pontos mais importantes, tendo a visão global, aí você vai no que tá realmente no edital. Aí o que tá no edital, o que é que eu faço? Eu sempre faço um comparativo do PDF, do meu curso em PDF do livro, com os itens do edital. Porque ainda tem isso. Não quer dizer que você tem um livro, e o meu livro tem 1.400 páginas, que você vai estudar 1.400 páginas. Às vezes você só vai estudar 300. Para aquele concurso, 400. Só que você precisa saber o que é. E isso eu nunca deixo a galera na mão. Eu sempre fiz isso, eu faço isso há mais de 4 anos. Até que o pessoal vai ver lá no site, nesse PDF, que compara os livros com o edital, ou o curso regular com o edital, você vai ver que, cara, já tem mais de 200 folhas. Porque é concurso que não acaba mais. Inclusive, quando sai um concurso novo, raramente eu tenho um trabalho. Porque um edital, é muito difícil eu encontrar um edital hoje que ele é inédito. Normalmente, esse edital é a cópia do edital tal. Aí depois eu vou falar outra coisa sobre provas, mas aí é outra pergunta mais pra frente. Então, responde a sua pergunta. Assiste esses 4 vídeos. Tem algum material que te dê uma visão completa da matéria. Porque mesmo que o edital cobre só um pedaço, mas existe o risco da banca dar uma expandida na interpretação. E aí, cara, mas era pra cobrar, exemplo, era pra cobrar reserva de contingência. Só que o cara, no meio da prova, o cara perguntou qual é a classificação da receita ou da despesa da reserva de contingência. E, cara, eu não lembro, porque eu não tinha no edital exatamente classificação da despesa. E agora, o que é que eu faço? Dificilmente uma questão dessa vai ser anulada. Porque o entendimento judicial é que o edital ele não precisa ser 100% preciso. Ele pode ser um pouco genérico e a pessoa tem que estudar os conceitos acessórios. A não ser que seja uma coisa diferente. Tipo assim, a banca fugiu do próprio padrão dela. Isso já aconteceu? Já. Já. Foi anulado? Foi, mas não foi fácil. Entendeu? Não é o normal. O normal é banca só vai anular ou você vai para a justiça se for um erro realmente assim grosseiro. Aí geralmente eles mudam. Ou muda o gabarito ou mantém e aí o pessoal vai para a justiça. Mas não é um caminho bom também não. É a última instância. Mas se você tiver condições financeiras e quiser para esse negócio, vá. Mas é um caminho... É um caminho desgastante e que você pode até ter crise de ansiedade, vai ficar pensando nisso e não resolveu 100%. Vai sempre ficar com aquela situação dependendo. Porém, contudo, todavia, eu conheço vários professores, que eu não vou citar o nome aqui, e que passaram concursos grandes que passaram pela justiça. O pessoal não sabe, mas eu sei. Eu não vou falar o nome aqui, não adianta me impressionar. Mas só pra dizer que o sol tá pra todos aí, entendeu? O cara usa o que ele tem à disposição. Entendeu? Eu só tô falando que não é nenhum demérito você querer ir por esse caminho. Não é nenhum demérito. Mas você tem que saber ações e consequências. Sim. Do que pode dar certo e do que pode dar errado. Mas eu conheço casos que deu certo. Eu conheço casos que deu errado. Faz parte. Faz parte. Entendeu? E fica com aquilo na cabeça, deixa até de estudar. Porque a ansiedade aumenta e já coloca a expectativa toda naquilo ali, dependendo, né, do que foi dito pra essa pessoa, a expectativa de ganhar a causa. Exatamente. Enfim, para os iniciantes, né, tem uma galera que não tinha estudado, né, contabilidade pública, né, vamos pegar a contabilidade pública agora. Vamos pegar a contabilidade pública. A gente pensa assim, não, o contador é que vai resolver isso aí, tem que ser o contador, fazer essa prova. Mas a gente sabe que não, né, são conhecimentos que podem ser acessíveis, sim. E o que eu reparei nesses anos de concurso é que discursivas, por exemplo, a gente acaba pensando que vai cobrar um tema muito específico. E aí fica ali, naquele tema específico, querendo entender tudo daquele PDF. E na hora a questão vem assim, fale do balanço orçamentário.
Certo. Vem uma coisa mais rasa, entre aspas, uma coisa mais superficial, e que você focou tanto no específico Sim. que deixou de saber a base e não consegue desenrolar. Falei da característica qualitativa. Pois é, o cara nem lembra mais. Vamos lá, tem 2 perguntas aí na sua pergunta, eu vou dividir. Primeira parte, contabilidade pública. Contabilidade pública é um assunto que quando vem pouco, ele é ingrato. Primeiro que você não sabe quantas questões vai vir de cada disciplina, esse é outro problema da prova. Tá pulverizado, então, de repente o cara carrega mais numa disciplina do que na outra. Pode ser que nem caia uma questão, de repente. Pode ser. Há uma questão de contabilidade pública. Ou 10. Ninguém vai saber o que vai acontecer, só no dia da prova. Então, assim, não dá para menosprezar. Mas, assim, pensando em quem tá vendo pela primeira vez, o que é que eu recomendo? Pensando aqui no público-alvo aqui, eu recomendo que você assista as aulas que estão lá no canal do YouTube, de graça, dos livros. Porque as aulas do livro são mais atualizadas que as aulas que eu já tinha gravado da época do 3D. Que eu subi tudo do 3D. Então, se você veio com a camisa do 3D, esse vídeo é mais antigo do que a outra camisa que eu uso, que não tem logo. Tá? Então é uma dica aí pro pessoal. Então pega a playlist do livro de contabilidade pública. Aí você vai estudar o quê? Você vai estudar os assuntos que eu separei lá no PDF. Porque lá no PDF eu separei. Bloco 1, bloco 2. E aí você vai de forma linear. Baseado na prova, teoricamente a prova não é para vir pesada. De contabilidade pública. Então, mas tem uma parte que ela pode dar uma complicada. Porque lá tem fatos e atos administrativos, transações contábeis. Então isso aí não é trivial total. Entendeu? E aí, por que eu recomendo que você assista as minhas aulas nesse padrão? Porque nas minhas aulas eu uso quadro. E aí, deixa eu te dar uma dica, que é uma dica que não tem jeito. Existem disciplinas que você realmente consegue absorver fazendo uma leitura, uma reflexão. São disciplinas assim, mais filosóficas. Política pública. Mesmo português, você lê, faz ali, marca onde há vírgula, o erro, interpretação, você vê o tal. Agora, tem disciplinas que você tem que conectar as coisas. Como assim? Você tem que entrar meio no mundo do contador. E aí, para entrar no mundo do contador, isso que eu vou falar serve para contabilidade geral e pública. Tem uma coisa que, apesar de não estar no edital, você tem que saber: plano de contas. Então, você quer aprender contabilidade geral, contabilidade pública, você tem que ter na sua cabeça o plano de contas. Qual é a vantagem do setor público? É que tem um plano de contas padronizado. E ele é aberto. E você baixa no site da STN. Só que o grande segredo não é baixar o plano de contas. O grande segredo é saber quais são as principais contas. Aí onde é que entra? Aí entra o Pacelli e entra os outros professores da disciplina, que tem que ter esse discernimento de quais são as principais contas. Aí eu tenho um PDF, que é o PDF que tem as principais contas. São 4 folhas. É pouco, se você comparar. Porque o plano de conta ele tem, sei lá, 2.000 linhas, 3.000 linhas. Então, assim, é link que não acaba mais. Então, esse aí você reduz significativamente, porque se você sabe quais são as contas envolvidas, isso vai abrir a tua mente pro resto. Porque você já vai saber débito e crédito e vai saber o plano de contas. Aí você tá com a ferramenta e vai longe. Né? E os reflexos. O que é que eu fiz em contabilidade geral? Em contabilidade geral, quando eu estava montando o livro e o material, eu observei essa deficiência. Não tinha um plano de contas. Aí, o que é que acontece? Suponha que você está estudando lá no começo, aí o cara te ensina ativo, passivo. Aí o cara até te ensina duplicatas a receber, perdas estimadas de crédito e liquidação duvidosa. Até aí show de bola. Só que aí depois, passa o tempo, o cara vai embora, não fala mais daquilo. Aí lá na frente o cara vai te ensinar leasing. Aí o cara fala, o leasing tá no ativo não circulando, mas tá onde? Aí fica aquela coisa nebulosa. Aí esse é o problema. Esse é o problema que ocorre em contabilidade geral, que eu superei e resolvi para os meus alunos, que não acontece em contabilidade pública. Porque quando você estuda contabilidade pública e você tem um primeiro contato com o plano de contas, você já tem uma noção das classes, dos grupos e as principais contas. Você já resolve a parada ali. Em contabilidade societária, não. O que é que eu aprendi, o que é que eu observei com todos os outros professores? O cara vai te dando em doses homeopáticas o nome das contas. Você tem a aula de intangível, o cara fala. O intangível, se for... E o cara nem fala isso, ele vai falar depois, nas demonstrações consolidadas. O cara fala de intangível, aí o cara fala de goodwill, e você acha que o goodwill é intangível. Beleza. Aí quando você vai lá na frente, lá no final do curso, a cara, cuidado. Se for demonstração isolada, o goodwill tá em investimento. Só na demonstração consolidada aqui no intangível. Cara, mas peraí. Não era intangível. Mas você não me ensinou lá atrás que era intangível? Aí o que é que isso gera? O que é que isso gera numa pessoa comum que não é contador? Insegurança.
Aí quando na prova a banca inventa uma conta maluca, ou pergunta a conta, aí seja, cara, deve ser uma conta que eu nunca ouvi falar mesmo. Isso gera insegurança. E aí você é o que eu digo, o modelo mental, ele foi desenhado para dar errado nesse tipo de abordagem. Aí o que é que eu fiz por minha conta? Eu peguei as principais questões, peguei os principais CPCs e eu criei aspas, porque eu também não invento tudo, criei um plano de contas para contabilidade societária, seguindo mais ou menos o padrão da contabilidade pública. Ai, que legal. Fiz isso. Isso é o capítulo 4 do livro e é o PDF 5 ou 3. Uhum. E aí eu coloco isso como anexo. Inclusive tem essa aula. Aí a boa notícia. Essa aula que o aluno lá reclamou, ela tá aberta. Olha. Ela tá aberta. Ela tá no site do YouTube aberta. Então qualquer pessoa, é uma aula que tem uns 40 minutos. Uhum. Mas eu não gosto de passar de 30 minutos. Geralmente, a maioria dos meus vídeos são 15, são 20. São poucos vídeos que batem 30 minutos. Esse bateu 40. É o maior vídeo do curso. Só que eu passo todas as contas. Do começo ao fim. Então você sabe assim, onde é que fica a receita de variação do valor justo? Onde é que fica o encargo financeiro de debênture? Qual o efeito do prêmio de debênture sobre o encargo financeiro? Você já aprende tudo isso nessa aula. Eu tenho certeza que quem assiste a aula pela primeira vez não vai entender tudo. Mas a pessoa já vai se familiarizar com os nomes e já vai deixar ali na caixinha. Qual é a vantagem dessa aula? Daqui a 2 meses, quando você chegar na parte de ativo biológico, que o cara te fala, olha, você vai debitar ativo biológico e vai creditar receita de variação do valor justo. O cara já sabe onde fica. Uhum. Ele não vai ficar perdido e caçando onde vai ficar aquilo. Sim. Porque ele já entendeu. Então, eu digo assim, eu criei, mas eu não inventei. Porque eu peguei a ideia que eu vi que era de contabilidade pública e apliquei lá. Então, já respondendo a pergunta de quem está fazendo a prova de contabilidade geral e pública, estude o plano de contas. Porque se você tiver uma noção, não vou dizer superficial, uma noção média do plano de contas, você já está praticamente aí com 20, 30% do caminho pavimentado para você entender o que está acontecendo. Senão você sempre vai ficar perdido. Seja contabilidade geral, seja contabilidade pública. Essa é a minha dica. E facilita absorver os outros conteúdos, né? Facilita. Exemplo, depreciação. Onde fica a depreciação acumulada? Vou dar outro exemplo. No plano de contas que eu fiz, eu coloco assim, propriedade para investimento. Aí você vai ver que tem 2 contas de propriedade para investimento no meu plano de contas de contabilidade geral. Mas por que eu criei 2 contas separadas? Porque o próprio CPC diz que se você tiver uma propriedade de investimento avaliada pelo custo e pelo valor justo, ela tem que ter contas separadas. Uhum. Então eu já ensino o cara intuitivamente que é separado. E aí o aluno vai observar por que na conta de propriedade avaliada pelo propriedade para investimento é pelo custo, por que embaixo tem depreciação acumulada e por que tem permit? Porque nesse caso se aplica. Sim. Por que na outra não tem? Porque ela é feita pelo valor justo. Ela já vai direto para receita ou despesa de variação do valor justo. Isso já aparece no plano de contas. Então, por isso que a aula demora 40 minutos, porque na hora que eu explico isso aí. Uhum. Então, isso aí, para mim, que é o que eu aprendi, que eu já tinha essa ideia de contabilidade pública, e eu não entendia por que tinha tanta dificuldade de ensinar contabilidade geral alguns professores ou os alunos de absorver. O professor pode até ser bom. Sim. Mas não é questão de ser bom. Quem tem que ser bom é você na hora da prova. Não é o professor. É você que tem que ser bom. O professor pode ser médio, mas na hora da prova você converter em questão. Todos aqueles conhecimentos e aplicar. Aí eu pensei, cara, o que eu tô vendo aqui, o professor que ele já dá aula há 10, 15 anos, ele acha que aquilo é automático. Para ele tudo faz sentido. Não. Aí é o que a gente tá falando aqui antes do podcast, empatia. Cara, vamos me colocar num cara que não é formado em contabilidade, o cara que não é formado nisso, e eu não sou contador, eu sou administrador. Tudo bem que ajuda, mas depois eu fiz mestrado, doutorado, aí ajuda mais ainda. Sim, claro. Mas eu não tenho aquela coisa assim, isso é tão óbvio que eu não preciso explicar. Então assim, eu tenho um pouco dessa noção de quem não é formado em contabilidade que precisa aprender contabilidade de alto nível. Então, pensando nisso, eu falei, cara, tá faltando uma ferramenta aqui. E aí, qual a ferramenta tava faltando? O plano de contas. O plano de contas de contabilidade societária, ele faz o mesmo papel do plano de contas de contabilidade pública. Aí e eu dou essa aula antes de entrar nas transações para valer mesmo. Uhum. Aí quando você chega em operações com mercadorias, operações financeiras, lá na frente, aspectos avançados patrimoniais, ativo biológico, aí fica tudo mais fácil. E por que isso não tem esse estresse em contabilidade pública? Porque, inclusive, tem um MCASP, que é parte 4, que é só do plano de contas. Olha pra tu ver como o negócio é importante. A relevância disso. Olha pra tu ver como... Uma MCASP tem 5 partes. Uma parte é só plano de contas. Aí tu vai me dizer que o plano de contas não é importante? Na ciência contábil, cara, é o mais importante. Mas eu vi que tinha essa lacuna de conhecimento aí na contabilidade societária. O pessoal só, tem um plano de contas.
É importante, mas não entra no detalhe. Aí o que eu fiz? Eu assumi algumas premissas. Posso me dar o luxo. Aí eu criei códigos. Eu mesmo criei os códigos. Código 1, ativo, 1 ponto tal. Eu mesmo criei os códigos. Alguns códigos eu me espelhei em contabilidade pública. Mas eu deixo bem claro pro aluno. Diferente de contabilidade pública, que o código pode cair na prova, aqui não precisa gravar o código. Mas, de tanta pessoa ver o código, a pessoa já começa, não, isso aqui é o 1.1, é o ativo circulante, então isso aqui, exemplo, ativo não circulante mantido para venda, tem que estar onde? Aí você vai lembrar, cara, eu lembro que ele era antes do 1.2, então ele é o ativo circulante, 1.1. Já ajudou. Na sua prova não vai cair o código. Em contabilidade societária, pública pode cair. Pode cair, já caiu, cai muito? Não cai muito, mas já caiu. Mas em societária é impossível cair código. Mas ajuda, pensando no aluno que nunca viu, ao cara formatar. Aí principalmente quem vem da área de matemática, essa parte de engenharia, cara, o cara bate nisso, o cara, pô, beleza, fechou. Tá encaixado, as contas são essas, vai dar certo. E outra, é como eu falei, eu aperfeiçoei, criei para contabilidade societária, mas eu não inventei a ideia. Porque essa ideia, ela já existe no MCASP parte 4, de contabilidade pública. Eu apenas peguei a metodologia que tinha em contabilidade pública, as principais contas e trouxe para cá. Isso aí ajuda. O pessoal tem gostado, tem ido bem. E então, o perfil, pode falar. Não era isso. Aí a pergunta acho que a gente respondeu. O perfil então, tá aberto lá no site, essas 2 aulas, das 12 disciplinas, e aí, gratuito, só assistir. Show. A Sesgran Rio, eu estudei há muitos anos para Sesgran Rio, foi minha primeira banca. Mas na época eu estudava para as carreiras das estatais, né? Petrobras, Casa da Moeda e tal, que repetia muito, né? Ela pegava vários concursos nessa época. Tinha a empresa de energia também. Então, eu via uma abordagem da Sesgran Rio nessa época, contabilidade geral, principalmente, né? Que era a disciplina que caía nos meus concursos, que ela trazia uma parte mais prática, né, de cálculos mesmo, contabilidade tributária vinha mais pesada até. Verdade. E hoje, o que se espera, assim, da Sesgran Rio diante da sua experiência, no sentido do CNU? Você acha que vem uma abordagem mais prática? Eu acho que pode ser uma abordagem prática, não sei o grau de dificuldade, mas eu acredito que pode ser uma abordagem prática, por quê? Porque a ideia, aí o pessoal entender, né? Eu não falo pelo governo. Até não falei, né? Sou auditor federal, sou servidor público. Então o que eu vou falar aqui não tem nada a ver com o governo, são percepções. Sim. Eu acho que a encomenda que foi feita do Ministério, que é uma demanda antiga, de quem tem um padrão, de quem tem um perfil que está lá hoje. O que o pessoal... Qual é o ideal? O ideal, que a gente tem que perguntar assim, quem demandou, pensa de que forma? Então, eu vou aqui conjecturar, tá? Eu não estou falando que pensa dessa forma, mas baseado nesses 15 anos que eu dou aula, baseado em outros editais, que quando muda o governo, você sabe que o pessoal tem uma pegada mais Y ou Z e etc. Mas quem tá aí pensa da seguinte forma, eu não quero fazer um concurso para colocar 10 caras, para a semana que vem os 10 caras irem embora. Isso é uma premissa. Vou te dar outra premissa. Eu não quero fazer um concurso que o cara que acabou de sair da faculdade, com todo respeito, quem acabou de sair da faculdade e tem o direito de fazer o concurso, mas eu tô falando do pensamento. Eu não quero que você faça um concurso que, de alguma forma, considere só quem estudou mais. Eu quero que você faça um concurso que também considere a experiência. Aí gera um problema. Como é que você vai colocar numa prova de múltipla escolha experiência? Vivência. Aí, trazendo um contexto, tipo questões, tipo estudo de caso. Eu não estou dizendo que são todas, mas eu acho que algumas questões vão vir nessa abordagem. Entendeu? Exemplo, se você chega... É uma coisa que eu aprendi uma vez com um professor chamado Thiago. Ele cuidava de plano de desenvolvimento de competências. E aí ele é da Universidade Federal do Pará. E ele falava uma história que era mais ou menos assim. Eu não quero fazer uma prova... O concurso é para mecânico. E eu não posso fazer uma prova de raciocínio lógico e dizer assim, se A, somente B, C, não sei o que tal, esse cara não... Sabe o que vai acontecer? Esse cara vai passar no concurso. Quando você mandar esse cara fazer um negócio no dia a dia, esse cara não vai saber nada. Você vai ter que pagar um curso pro cara ser o mecânico. Então, como é que tem que ser uma prova dessa? Uma prova dessa tem que ser assim, cara, qual é a chave que é usada para girar um parafuso de 2,5. Cara, eu não tenho a menor ideia do que eu acabei de perguntar. Mas o cara sabe. E o cara vai dizer a chave tal. Então, o que eu quis explicar aqui?
eu acredito, o conteúdo tá aí, o edital tá aí para ser jogado. Mas eu acredito que algumas questões, ou uma boa parte das questões, não vou aqui ponderar porque a gente não tem como é que tá distribuído, mas eu acredito que algumas questões podem vir nessa pegada assim, dentro do bloco, o que é que se espera que a pessoa faça e tentar contextualizar. Dentro daquela área de interesse do bloco. Aí eu vou dar um exemplo. No IPEA, caiu uma questão muito punk, que foi sobre emendas, era de pesquisador, emendas individuais. Então, só que a vantagem, foi uma questão meio que Enem. Tinha um gráfico, e a pessoa tinha que interpretar o gráfico. E tinha que combinar com conhecimento pretérito. É o que se espera de um analista, de um técnico, Sim. né? Então eu acredito que pode ter esse tipo de questão. Então por que eu tô falando isso? Porque pode ser que não seja uma prova padrão, como a gente vê. Não quer dizer que vai ser uma prova fácil. Entendeu? E aí, óbvio, aí você tem que jogar com quem tem. Você chega no dia da prova, tenta fazer uma boa prova. Mas uma coisa é certa. Uma coisa eu não tenho dúvida. Qualquer prova, ela parte de alguns princípios para você bem. Calma. Inteligência emocional, que está associada a calma. Mas inteligência emocional e calma não quer dizer que você vai... Inteligência emocional é que você vai ficar... tô tranquilão, tempo... Não, você tem que fazer a prova com sangue no olho. Sim. Olho de águia. Né? E interpretação. Aí a interpretação é uma coisa que leva um tempinho e tem a ver com o que eu estava falando da experiência. Vivência, né? Teoricamente, quem tem um pouco mais de experiência, já leu, teoricamente, leu mais em tese, né? Teoricamente. Já passou por mais situações. Então, se cair uma situação mais próxima da realidade, pode ser que a pessoa tenda, porque ela tem um pouco mais de experiência de vida do que alguém que acabou de sair da faculdade. Entendeu? Então onde eu estou querendo chegar? Baseado nessa premissa do que se espera com a pegada, né, do governo, nessa linha aí, de evitar esse tipo de coisa. A pessoa passa, mas é um concurso escada. Então, o pessoal não gosta muito disso. Tanto é que eles não gostam de concurso escada que eles fizeram esse CNU. O CNU foi justamente para evitar o concurso escada. Porque você vai ter que escolher. Você escolheu a área, passa. Ah, eu vou sair daqui para outro. Vai sair para onde? Se não vai ter mais nenhum aprovado. Não vai ter mais nenhum concurso aberto das outras áreas. Sim. E aí, acredito também que um dos motivos de ter autorizado APO e STN muito próximo foi para justamente também evitar isso aí. Então, assim, o que eu tô falando aqui, eu não tenho nenhuma informação oficial. São conjecturas, mas baseado no que eu vejo aí, interpreto, né, dos movimentos, né? Então, o que é que não se quer? Não se quer isso, não se quer o concurso escada. O que se quer? Que é pessoas que têm uma certa maturidade, não que uma pessoa nova não possa entrar, mas ela vai ter que ter uma mente mais, aspas, cabeça para interpretar algumas coisas da prova. Pode ser que seja pessoa nova e seja bem e se adapte bem à questão de estudo de caso. Não é tão comum, porque algumas coisas precisam um pouco mais de vivência. Aí vai depender de como vem a abordagem, entendeu? Sim. Então, em linhas gerais, eu acho que é isso, tá? E vendo, isso é importante, né? Ter essa noção do que se espera do CNU. Eu tinha feito uma entrevista aqui com o José Celso, a Cida Chagas também, e eles foram falando sobre as perspectivas dele no concurso. Para quem não assistiu ainda os episódios, volta lá no YouTube. Ele falou um pouco disso aí, do escada, evitar, pegar pessoas já com uma certa... Pessoas que estão vocacionadas para o setor público. Só que é o que eu digo. O ideal para você escolher alguém vocacionado seria talvez uma entrevista. Mas como é que você vai fazer uma entrevista que é subjetiva com milhares de candidatos? Não dá para fechar essa conta. Então, infelizmente ou felizmente, a forma que a gente tem é a prova objetiva. Só que tem uma encomenda. A ideia permanece. Como vai ser uma prova objetiva com essa encomenda? Sim. Aí é o que a gente vai ter uma surpresa. Então, eu não esperaria uma prova light. Eu acho que vai ter uma prova que algumas questões vão precisar realmente de você estar atento na hora da prova e interpretar o que está sendo pedido. E mesmo que você não tenha estudado o assunto, é bom e ruim. É ruim porque você vai demorar para ler, é mais coisa para ler. Mas é bom porque, às vezes, um assunto, mesmo que você não tenha estudado, tenha calma, porque pode ser que você consiga acertar. E não tem português, né? Aí outro detalhe. Por que talvez não tenha português? Porque talvez a prova já venha carregada de português. A interpretação. Vamos pegar o sentimento do negócio. Mais uma vez, conjectura. Certo. Vou pegar o sentimento do negócio. Você que é o cara, lógico que não é desmerecendo. Com todo respeito a quem ensina português, tá? O cara escreveu, colocou a vírgula no lugar errado. Tudo bem que é ruim isso aí. Não tô dizendo que isso é certo, tá? Só pra deixar claro. Mas o que o cara quer? Cara, a gente quer um cara que lê um texto, ele interprete o que tá acontecendo e passe a ideia. Porque já tem corretor, essas coisas, entendeu? Aí, um dos motivos. Não, então vamos tirar português, porque eu não quero medir
essa parte morfológica e tal. Eu não tô dizendo que foi certo ou foi errado. Tô é falando a ideia, tá? Mas por quê? Porque a gente já vai carregar a prova de interpretação. Então, o fato de não ter português e o fato de ter essa demanda de pegar experiência e pessoas vocacionadas pode dar uma carregada nas questões, porque você não vai ter aquela energia brutal para analisar a questão de português. Porque a prova de português tem várias técnicas para fazer. Eu não recomendo você começar pela prova de português. Alguns dizem que é para começar. Minha opinião, não. Geralmente a prova de português é a minha segunda prova. Eu tenho uma prova antes que é alguma matéria de aquecimento. Aí depois da de aquecimento eu vou para português. É a segunda. Por que a segunda? Porque se for complicado ler o texto, já é a segunda, eu já tô com a mente aquecida. Sim. Né? E aí eu tenho tempo ainda para fazer o resto da prova. Mas não recomendo ser a primeira também. Eu gosto de ser a segunda, talvez a terceira. Nunca a primeira. Como não tem português, aí já vai direto. Eu acho que o português, na verdade, ele está em toda a prova. Mais uma vez, conjectura. Não tenho dados, nem faço parte do MGI, tá? Só para deixar claro. Deixa claro Deixar isso. claro. Deixar claro aqui. Para não dizer assim, tô falando aqui que é do MGI, quem é esse cara? Aí daqui a pouco abre um procedimento aí contra a minha pessoa. Não tô falando nada. Eu tô falando várias vezes aqui. Conjecturas. Entendeu? Conjecturas e suposições. É isso. Arroz também não é do MGI. Eu não sou do MGI, gente, por favor. É isso. Essa matéria que você falou de aquecimento, eu fiquei curiosa. Como é que você escolhia, assim, essa melhor. matéria? A que melhor. Seu desempenho é melhor? Eu já na melhor. Por quê? Porque aumenta a autoconfiança. Isso. Eu também vou nesse E com base sentido. na autoconfiança, você aquece alguns sentidos, né? Tem uma frase que eu aprendi com um professor meu do doutorado. O nome dele é Ivan Gartner. Abraço aí, viu, professor? Se você estiver vendo um dia. Aí ele falou assim, é bom você estar preocupado. Ele é professor de doutorado e de mestrado. É bom você estar preocupado. É bom você estar ansioso. Desde que seja uma coisa controlada. Porque quando você está ansioso, determinado, isso vai despertar no seu corpo alguns sentimentos de sobrevivência. Ele falava isso. Sobrevivência porque ele estava falando do mestrado e doutorado. E aí você fica mais aguçado, seus sentidos se aguçam. É mais ou menos assim, voltando no tempo das cavernas, se o cara, eu vou sair para caçar. Aí o cara se prepara, ele entra no espírito da batalha e ele vai pra batalha. Então, esse tipo de ansiedade, cheguei tranquilão, como se fosse um negócio normal, não. Você tem que lidar bem com isso daí, entendeu? Então, lógico, você não pode chegar ultra nervoso lá. Então, eu acho que uma ansiedade normal, que é normal você ter, é boa, desde que você tenha ela controlada, né? Então, em Minas Gerais é isso. A ansiedade me atrapalhava muito na prova. Mas aí tem que fazer muita prova pra ir controlando ela. Aí, com o tempo, eu fui descobrindo que fazer as disciplinas que eu mais gostava, ou que o meu desempenho era melhor, me ajudava. Né? Português, por exemplo, eu treinava muito português para FGV, principalmente, e acabou sendo um diferencial para mim em algumas provas do português, de tanto treinar. Sim. Mas mesmo assim, eu não começava por ele. Sim. Aí eu ia para auditoria, contabilidade, AFO, mas as mais simples delas. Sim. As que eu olhava a questão, porque tem questão que o formato da questão de tanto você treinar, você vai perceber. Você vai entender que aquela questão é complexa ou não. Tem isso também. Aí eu ia para menos complexa, primeiro. Passava pelas menos complexas das matérias que eu mais gostava e que eu ia bem. Vou dar um exemplo. Teve a prova agora que eu comentei, que é o projeto que eu estou fazendo agora. Uma semana eu tenho a mentoria, que é a mentoria semestral. Sim. Geralmente é segunda e quarta. E aí, na outra semana agora, eu tô fazendo esse projeto de questões comentadas. Geralmente vai ser terça e quinta. Aí eu faço aberto. Eu faço aberto ao vivo, grátis. Só que aí, quem assiste a aula, assiste ao vivo grátis. Aí depois fica gravado no site. Mas a aula mesmo é ao vivo grátis. É pelo Zoom. Eu mando pra pessoa entrar num grupo do Zap e aí depois eu passo o link lá ao vivo, como se fosse a mentoria. Aí eu vou dar um exemplo disso aí que você falou. Tinham 10 questões dessa prova da CG Paraíba. Primeira questão difícil, era receita de contratos de clientes. Um pouquinho difícil. Exato. A segunda era sobre... Também era um pouquinho complicada. Aí a terceira era mais tranquila. Era só para saber se o formato da DRE ela era contra a natureza ou contra função. Tranquilo, é o que você falou. Essa questão, se você estudou, você bate o olho e resolve. Pá, fácil. A primeira, você já pulou. Mas você sabe que vai ter que fazer um cálculo ali mais elaborado. Aí vai pulando. Chegou nessa que tem uma operação downstream e upstream entre coligadas. Opa, essa aqui eu vou pular. Porque você já sabe que você pode até ter estudado, mas eu não vou começar por ela. E, curiosamente, o gabarito não batia nessa aí. Aí já pensou? Você gasta energia e não bate o gabarito, aí você já te desestabilizou. Então passa para outra.
E tinha outras questões fáceis lá. Tinha uma que era para calcular o impairment. O cara praticamente já te dava tudo. Você só tinha que fazer uma soma e uma subtração. Fácil. Então, é isso que eu só tô reforçando o que você falou. Quando você tem experiência, você já bate o olho e já faz essas. Essas que você já sabe que vai demorar um pouquinho, porque você estudou e sabe resolver, mas sabe que para resolver vai demorar mais, você pula. E aí depois você vai fazendo as outras e depois volta para de português, porque tem que fazer português também. Não pode deixar português pro final, não recomendo. Tá cansado e aí depois já. você volta para essas aí que você já sabe o que te espera. Mas é só reforçando que o que você falou, um exemplo prático. Sim. Acaba agora, como é que foi, Muito entendeu? bom. LRF, eu abri a caixinha de perguntas no Instagram. Certo. Você que não sabe ainda, né? Existe o Instagram do Pod Concurseiro. Uhum. E lá eu abro a caixinha de perguntas antes de gravar os episódios. Para que o roteiro venha com as perguntas de vocês também, né? LRF colocaram na caixinha assim, é impossível de aprender esse negócio. Vamos lá. LRF, eu vou falar pra você. Vou falar pra você que olhando aqui pra você. Eu vou falar pra você que vai fazer a prova do CNU e já tá em cima da hora. Você vai ter que escolher alguns assuntos. Escolher. O que é que você vai escolher? Você vai escolher, primeiro, despesa com pessoal. Anota isso aí. Despesa com pessoal. Perfeito. E aí você vai estudar os artigos 18 até o 22. Talvez o 23, mas 18 a 22. Você vai estudar, segundo assunto, top 4, né? Top 4. Você vai estudar renúncia de receita. Porque a renúncia de receita o pessoal gosta de cobrar. E cobra na discursiva. Pode ser um tema, né? Incentivos fiscais e tal. E aí tem algumas regrinhas e tal. Terceiro, você vai estudar despesa obrigatória de caráter continuado, só por garantia, porque não é tão difícil. E você, por quê? Porque algumas características da despesa obrigatória de caráter continuado podem se confundir com renúncia de receita. E não é para confundir porque tem diferença. Aí a boa notícia, tudo isso que eu tô te falando aqui, os vídeos do capítulo do livro de AFO estão lá atualizados no YouTube. No YouTube. E aí, quarto e último, os instrumentos de transparência fiscal. RGF e REL, ponto. Ah, professor, você tá mandando eu não estudar dívida consolidada, tô. Esquece dívida consolidada. É muito assunto para pouco retorno. Ah, mas pode ser que... Pode. Mas na série histórica, pouco. Aí, aproveitando sobre série histórica. Como é que eu sei, sim, a série histórica? O que é que acontece? Não adianta você dizer assim, essa questão caiu tantas vezes. Eu vejo que algumas plataformas de simulados tem isso. Essa questão caiu tantas vezes, essa questão... Com todo respeito, ajuda, mas não resolve. Como é que eu faço comentário da minha nas provas comentadas no meu site? Eu não comento a questão solta. Eu comento a prova toda. Aí a primeira parte da aula, como é que é? Eu trago o edital. Eu trago o que caiu do edital. E aí, quando você faz 20 provas dessa, aí você chega à conclusão. Nunca caiu conta única. Relato integrado, nunca caiu. Isso aqui, nunca caiu. Por quê? Porque aí não sou eu que estou falando. Você mesmo vai chegar a essa conclusão. Olha que interessante. Em 20 provas de contabilidade pública, nunca caiu conta única. Em 20 provas de AFO, nunca caiu isso. Porque você já tem uma quantidade brutal de provas. 20 provas é muita prova, meu amigo. E aí... Outro detalhe, você se obriga a resolver a prova toda. E não só o que você gosta ali do negócio, que você vai pegar a prova toda. Então, como é que funciona a minha aula de provas comentadas no site? Eu faço um raio-x do edital, 5 minutos, digo o que caiu, e aí depois eu comparo o que caiu com cada questão. Por exemplo, esse item aqui, que é o item receita corrente líquida, caiu aqui nessa questão. Aí você também vai ver que tem assuntos que caem 3 num edital com, sei lá, 2 laudas, 2 folhas. Às vezes um edital grande, que já caiu. Tem assunto que não cai nada. E tem assunto que cai 3, 4 questões. E o cara abriu mão. Esse que é o lance do negócio. O examinador abriu mão de cobrar de forma linear todo o edital e concentrou 3, 4 questões no assunto. Isso acontece, pessoal. Só que não adianta eu te falar, você tem que ver. Aí por isso que eu digo que esse formato das provas comentadas que eu faço, ele é bom porque eu não estou desmerecendo o outro. O outro é bom também porque às vezes você quer fazer um banco de questões tal, e etc. E nem sempre também, eu sou só um. Eu não vou conseguir comentar todas as provas do universo. Eu vou comentar as que eu acho as principais. Mas quando você tem essa visão também do edital, aí o que é que você chega à conclusão? Cara, então quer dizer que se eu for por uma prova, se for o meu dia mesmo, e eu não estudei relato integrado, pode ser que eu passe. Pode, porque nunca caiu. Pode ser que, se for o meu dia, e eu não estudei conta única, pode ser que eu passe. Pode.
Então, moral da história, não adianta você ir para a prova abatido, porque do edital de 100 itens você estudou 80. Só que aí tem um detalhe, olha a coisa interessante. Quando você sabe disso previamente, você já tem, por exemplo, você começou a estudar, tem uns 6 meses de estudo, aí você já chegou nessa fase de questões. Quando você tem acesso a esse tipo de informação que eu passo no meu site, não porque eu falo, porque você observa nas questões, aí você mesmo vai chegar a essa conclusão. Cara, eu tô vendo que isso aqui cai muito pouco. Eu tô vendo que isso aqui cai muito. Então isso aqui eu tenho que arrebentar. Exemplo, créditos adicionais. Você tem que arrebentar na FGV. Porque pode cair tanto questão conceitual quanto de cálculo. Receita corrente líquida. Tem que arrebentar. E de cálculo vem arrochando. Pronto. E sobre LRF. Quando você estudar despesa com o pessoal, obrigatoriamente você tem que estudar receita corrente líquida. Então, eu vou colocar top 1. Receita corrente líquida, despesa com o pessoal. Top 2, renúncia. Top 3, despesa obrigatória de caráter continuado. E top 4, réu e RGF. Acabou. E o resto, ignora. E vai para a prova. Vai dar certo. Por quê? Porque muita gente que não tem essa noção quer estudar LRF, principalmente quem não tem uma orientação, quer estudar LRF do artigo 1, seguindo a sequência. Nossa, sabe o que sequência acaba com a gente. Sabe o que vai acontecer? Você vai parar, são 73 artigos, se eu não me engano. 73, 70 e pouco. 74. 73 fala de fiscalização. Então, 70 alguma coisa. Quando chegar no 20, você vai morrer. 20, quando chegar no... E na parte principal, né? Quando chegar no 20 e pouco, que é despesa com o pessoal, você vai enganchar. Agora, se você já começa pelo 18, vai até o 23, aí depois volta para a parte de renúncia, que já vai ser o 8º, 9º, tranquilo, tudo dominado. A parte de contingenciamento também, né? Contingenciamento tá no ciclo orçamentário. Eu tô falando uma parte realmente assim de LRF mesmo, entendeu? Essa parte de LDO, eu nem tô considerando. Aí você estuda você tá implícito que você estuda no LDO. Então, pessoal, LRF, a pergunta aí da pessoa que foi, do aluno, da aluna que foi feita. Estuda esses 4 assuntos, porque falta poucos dias para a prova, tá? E aí, se esses assuntos, eles estão dentro do YouTube, todos no formato aberto, procura a playlist do livro. Tem 3 playlists mais atualizadas. Livro, JAF, livro de contabilidade pública e geral. Geral, tá no 40 e pouco, 50. Em breve, aí, a gente posta por semana. Acho que até ano que vem a gente termina tudo. Legal. Eu vou colocar na descrição do vídeo, pessoal, o canal do professor Giovanni Pacelli, que aí vocês já clicam. Compartilhe. Agradeço. Pronto, eu tenho uma meta de vida. Eu queria muito bater 100 mil. Ainda falta um tempinho, ainda falta uma estradazinha aí. Tô com 27. Mas eu também, a gente é novo, então a gente tem tempo ainda pra chegar lá. Não, então, se você tá assistindo isso, você tá vendo que tem vários vídeos gratuitos, se inscreva no canal e pode compartilhar à vontade. E o conteúdo de qualidade, não fica uma coisa rasa, né? Outra coisa. Não tem vídeo isca. Eu não trabalho com vídeo isca. É ruim demais. Faz só o básico, aí para na parte principal e volta. Como eu te falei, os livros que estão lá são todos os livros que estão no livro. Os vídeos, né? Os vídeos. Tanto JAF quanto contabilidade pública. Tanto é que o aluno, inclusive, cancelou por conta disso. Não, tô me sentindo traído porque o material que tá no site é o mesmo do YouTube. Eu falei, não, mas é o mesmo material, não tem por que mudar. Só que você vai ter acesso a todos os 165. Eu até aumentei de mais de 2 vídeos. Eu aumentei um vídeo que era de leasing, que eu queria dar uma melhorada, e um sobre livros contábeis. Aí esse vídeo, como eu fiz depois, aí ele já não entra já no YouTube. Eu vou deixar ele realmente só no livro ou no site, entendeu? Mas o grosso, que são 163, estão lá. Vão ficar lá. Aí, com o tempo, como todo professor, você vai criando um vídeo mais, dá uma refinada ali, dá uma melhorada ali. Aí vai ficando. Aí pronto. Não, eu quero um material mais atualizado. Pronto, aí tá no site. Mas assim, o grosso e tal. E a vantagem é que contabilidade pública e contabilidade geral já chegou no grau de estabilidade. Essa é a parte boa da história. Contabilidade, AFO, como é uma coisa que envolve muita tensão entre legislativo e executivo, sempre vai mudar. Principalmente parte de emendas. Fato. Não adianta. Arcabouço fiscal. Vai mudar. Vai mudar. Não tenho dúvida. Entendeu? Contabilidade geral estava estável. O que é que pegou? Reforma tributária. A vantagem é que só começa em 2026. A primeira lei complementar, a transição mesmo, 2026. Então, tem 2024, 2025 para você resolver sua vida. Aí vamos se preocupar quando chegar 2026. Espero aí 2026, que não precise. Espero que não precise. Aí você se preocupa no momento oportuno. E você vai dizer assim, dos 26 capítulos, quantos capítulos serão afetados pela reforma tributária? É o capítulo de operações com mercadoria. O capítulo que é tributo sobre o lucro, ele só será alterado se tiver uma nova reforma tributária sobre tributo sobre o lucro.
Porque não teve reforma tributária de tributo sobre o lucro. Aham. O que teve foi sobre a parte de mercadorias. Ponto. Isso é um capítulo do livro. Isso é um PDF. Ponto, tranquilo, algo dominado. Tô falando isso porque algumas pessoas, não, eu acho que normalmente estudar contabilidade geral por conta da reforma tributária. Meu Deus. amigo, não, o cara falou isso pra mim. Meu amigo. Faz isso. Aí eu falei pro cara, meu amigo. Aí, eu gosto muito de trabalhar, Rose, com ordem de grandeza. Meu amigo, eu vou te colocar a ordem de grandeza. O livro tem 26 capítulos. Você tá falando de um capítulo. E os outros 25? E os outros 25? E outra, essa prova aí agora que teve, né? Porque eu tô falando que foi a última que eu comentei. Seja Paraíba, contabilidade geral. Não caiu nenhuma questão de operações com mercadoria. Não teria feito nenhuma diferença. Olha Tá entendendo só. a jogada? Uhum. Então, é isso que eu falo pro pessoal. Então, você tem que ter, eu digo, o primeiro passo para você ir bem em qualquer matéria é você ter uma visão global da matéria. Ter uma visão, ainda que superficial, mas global. Para você não se enganar. Para você achar que aprendeu A e agora tá tudo tranquilo. Não. Você aprendeu A, é importante, aquele é um passo importante, mas você sabe que ainda falta muita coisa. Aí você não vai se enganar. E aí você pode até, cara, eu tenho que melhorar aqui meu rendimento, meu tempo de estudo. Uhum. Porque, cara, são 26, eu só fui até o 10, cara, e eu fiz isso em 30 dias. Então eu tenho que chegar até o 26, eu só tenho mais 30. Tenho que acelerar. Senão eu não vou. Ou então eu vou escolher o que eu não vou estudar. E vou perguntar pro professor, cara, o que é que eu priorizo? Pronto. E colocar prazo. E colocar prazo, entendeu? Então, assim, por isso que eu digo, qual é a pior coisa? Qual é o pior cenário para qualquer pessoa que está estudando para concurso? É você não ter uma visão global da matéria. E que não tem como você ter, porque você é novato no negócio. É. Então, compete ao teu professor te dar uma visão global da matéria. Seja pela estrutura do curso, para ele ter uma noção do que vai cair e o que ele tem que estudar. Essa visão, quem é professor e considera um bom professor tem que fazer isso aí para dar paz, para a pessoa saber o que é que tem que chegar. Para não ficar achando assim, aprendi isso, tá tudo dominado. Não. Cara, isso aí é básico. É importante que você tenha passado por isso, mas você tem que avançar. Eu lembro que nos índices dos seus PDFs você colocava um marcador de texto amarelo. Não sei se você faz isso ainda. Do que priorizar. Se der tempo, ver isso aqui. Ah, sim. Tal. Eu faço isso aí no PDF em alguns assuntos. Por exemplo, assuntos mais tensos, né? Que eu vou até dar uma... É o que eu falo, nada se perde, né? Eu tinha essa abordagem de contabilidade pública com um plano de contas, que não é minha. Só deixando claro, não é minha, pessoal. Eu apenas cheguei à conclusão, cara, o MCASP tem 5 partes. Uma parte é o plano de contas. Aí você vai pra contabilidade societária e não tem isso. Eu falei, cara, tá errado isso aqui. Aí eu, criei. Só que o que eu observei na contabilidade, quando eu montei o livro, o material, fiz o livro, lancei ano passado, a segunda edição deve sair talvez no final do ano, quando eu fiz o livro de contabilidade geral, a pedido da editora, eu tive que fazer ele mais enxuto, mas sem perder a qualidade. Quando eu terminei o livro de contabilidade geral, e eu entreguei, e eu gostei do jeito que ficou, aí eu cheguei à conclusão seguinte, cara, o meu livro de contabilidade pública, pelo menos um capítulo ou 2 ali, eu teria condição de cortar pela metade. Sem perder. E alguns esquemas que eu me obriguei a fazer, é porque assim, a diferença é que na contabilidade pública, você tem o MCASP. O MCASP ele é bom, mas ele meio que te engana também. Como assim? Ele deixa meio que você na zona de conforto. Ah, porque tá lá, fácil. Aí você vai lá Só lê. e lê. E é diferente da contabilidade geral, que você tem aí 40 CPCs. Aí você, cara, o que é que eu vou ler mesmo? Uns 46, mais ou menos, né? Aí o que é que eu fiz? Eu falei, cara, eu me obriguei a pegar a essência de cada CPC, os principais, não coloquei todos ainda, e fiz um mega capítulo, que é o capítulo, acho que é o 12, que é aspectos avançados patrimoniais. Aí lá tem leasing e tal, tem tudo. É um compêndio de CPCs ali com o básico, o principal, mas não superficial. Sim. Certa, até forma profunda. Assim, realmente você vai ver a diferença de leasing operacional para leasing financeiro, as contas que são envolvidas, ativo mantido para venda. Quando ele deixa de ser mantido para venda, o que é que acontece? Vai nesse grau de detalhe, até porque as provas cobram isso. Mas onde eu quero chegar? Eu quero chegar no seguinte. Quando eu fiz isso, aí eu cheguei à conclusão, cara, tem alguns esquemas que eu me obriguei a fazer. Esquemas inéditos, que eu me obriguei a fazer para deixar esse negócio aqui mais palatável em contabilidade geral, e que eu mesmo, em contabilidade pública, eu não tinha feito isso. Aí, quando sai a próxima edição de contabilidade pública, uma coisa é certa. Eu vou tentar reduzir umas 400, 500 páginas. Ele está com 1.800, 1.900. Eu quero reduzir para ele ficar 1.400 e pouco. Eu já fiz esse AFO. Esse ano eu já fiz isso. Como o livro de AFO ele saiu já próximo ali do de contabilidade geral, foi depois já, aí AFO eu consegui reduzir 100 páginas
Reduzi, parece que é pouco, mas essa é muita página. Sim. Eu reduzi 100, aumentei as questões discursivas e cortei algumas coisas que eu vi que não estava mais caindo. E aumentei ainda 2 capítulos. Mesmo assim. Mesmo assim, diminuiu. ainda diminui 100 páginas. Então, a minha proposta no livro de contabilidade pública é que ele se aproxime, principalmente nessa parte mais avançada, Uhum. com alguns esquemas, principalmente na parte patrimonial. Aí vem o que você falou. Como eu coloquei ele muito completo, o PDF também, aí eu marco o que é mais importante. Entendeu? E aí eu cheguei à conclusão que o que eu não estava marcando, às vezes, nem está caindo também. Então, assim, vou Sim. tirar, porque é o seguinte, você quer estudar para passar. Entendeu? E se você quiser aprofundar mesmo, por exemplo, cara, eu quero saber tudo de leasing. Cara, não é no concurso que você vai saber isso. O concurso vai te medir de forma ali, média, às vezes um pouco mais avançada. Você quer saber o que vai cair na prova. Mas o cara não vai perguntar tudo que tá no CPC. Uhum. Se você vai ter que ler o CPC mesmo depois, se for o caso. É. Entendeu? Mesma coisa em NBC TSP, você tem que ler tudo. Então a ideia não é isso. A ideia é o que eu falo. A ideia qual é? É que você tem uma visão global da matéria. Você tem uma visão, no mínimo, superficial de tudo. No mínimo, superficial de tudo. E com base em questões anteriores e provas anteriores, você sabe onde vai ter que aprofundar e mexer. Por isso que é bom reforçar. Por isso que é bom você fazer as provas. Porque aí nas provas, por exemplo, você tem que saber, como voltando para a contabilidade pública, você tem que saber profundamente créditos adicionais. Na prova da FGV. Não tem ponto de correr, receita corrente líquida, idem. É. Aí na prova de contabilidade geral, você tem que saber bem essa questão de demonstrações consolidadas, porque já caiu em 2 discursivas. E questões objetivas o pessoal gosta. Ou você já aceita que se cair aquilo você não vai acertar. É uma decisão sua também. Sim. Mas, como estratégia. de tanto você ver que cai aquilo, cara, eu vou aprender, e vou aprender para fazer rápido, sem demorar muito. Tem isso também. Esse é o ponto. Tem isso também, entendeu? Então, mas para isso, você só vai chegar aí se você tiver uma visão, entender, né? Se você perguntar assim, cara, o que é um leasing? O cara nem sabe o que é um leasing, aí você vai mandar o cara ler o CPC. Não tem sentido isso aí, entendeu? Ah, lê o CPC. Aí primeiro, para começar a história também, eu vejo muita gente falando de CPC, mas o cara nem explica o que é um CPC. Onde é que entra o CPC? Quem é o CPC na história? Uhum. Onde é que ele se comunica? Por exemplo, o CPC é obrigatório ou não é? Depende. O CPC ele só passa a ser obrigatório, uma dica, se ele for ratificado pelo CFC e pela CVM. Se ele não for ratificado, ele não é uma ideia inicial. Com o tempo ele é ratificado. Uhum. Mas isso você tem que saber. Então, ele surge daí. Entendeu? Ele é obrigatório para aquele tipo de entidade que se obriga. Sim. Que o órgão regulador deu ok. Então, LRF a gente respondeu. Teve uma pergunta que eu acredito que tenha sido algum engano, né? Ela colocou créditos adicionais não pode para pessoal, mas pode para convocação de aprovados. Eu acredito que ela tenha Transferência voluntárias. Vamos lá, vamos responder os dois. É. Crédito adicional, você pode sim aumentar a despesa, inclusive com o pessoal, desde que tenha autorização na LDO. Exemplo. Já ocorreu, não vou citar governos, mas já ocorreu ano, que não tinha um reajuste previsto dos servidores públicos, porque não estava na LDO. E a LDO tramitou no ano anterior. O que é que foi feito? Foi feita a atualização da LDO no ano, só que aí não pode crédito extraordinário, nem suplementar, nem especial, tem que ser um projeto de lei específico para isso. Aí você atualizou a LDO e depois você abriu um crédito adicional. Sim. E deu tudo certo. E foi dado o aumento. Isso é o primeiro caso. Cargos comissionados. Cargos para nomeação, mesma coisa. Não tinha autorização para criar determinados cargos ou nomear tais servidores. Foi feita uma atualização primeiro da LDO e depois foi aberto o crédito suplementar ou especial conforme o caso. Show. Pronto, é assim que funciona. Transferência voluntária, como você falou. Não pode nenhum convênio, transferência voluntária ou empréstimo da União para Estado e município, se o objeto for pagamento da folha de pessoal. Pronto. Isso é a visão completa. Teve uma pergunta também sobre a parte do o período de mandato do governo, PPA e a LDO, né? Certo. Organizando essa pergunta. Certo. Temos 4 anos do mandato de governo, aí você tem um PPA que vai refletir no primeiro ano do governo seguinte. Exatamente. Né? Que vai até o primeiro ano do governo seguinte. Aí a LDO e a LOA, para esses do mandato, o novo mandato, ele vai refletir ainda, elas vão refletir ainda o PPA anterior. Aí eu queria que você explicasse um pouco. Vou explicar. Tem questões antigas da FGV, de 2015, 2014, que inclusive eu alterei no material, que o gabarito mudou. Mas mudou porque eu sei que mudou, não porque a banca mudou. Porque o gabarito não volta no passado e muda. Não tem de volta para o futuro. Então o que é que acontece? Existe uma decisão do STF, que é a seguinte. No primeiro ano de governo, quando você for elaborar a sua primeira LDO e a sua primeira PELOA, você deve elaborar com o PPA vigente.
Aí, na prática, o que isso gera de consequência? Isso gera de consequência que a tua LOA do ano seguinte, ela não vai ter grandes coisas. Porque ela ainda está, de certa forma, vinculada ao PPA anterior. Mas aí, no segundo ano de governo, você já tem um PPA vigente e tem uma LOA que ainda pegou algum resquício do PPA anterior. Então, para fim de prova, só para deixar claro, decisão do STF, você, quando elabora qualquer projeto, você considera a lei vigente. Lei vigente não é o projeto. Mesmo que você saiba que ano que vem vai ter, Sim. esse projeto vai virar lei, e aquela lei pode ter alguma distorção. Por outro lado, também não tem nada de sobrenatural. Por quê? Porque já tem estudos acadêmicos que os programas, eles não mudam. Ele pode mudar de nome. Não vou citar aqui. Programa tinha o nome A, depois mudou o nome B, depois o nome C. Cara, mas o programa é o mesmo. Ou às vezes aquele programa é reunião de outros programas. Então não tem esse impacto assim tão sobrenatural. Entendeu? Como o pessoal acha. Então, resumindo, é isso. Para fim de prova, decisão do STF, primeiro ano de governo, você elabora os seus instrumentos de planejamento com o PPA vigente. Ponto. É o que você vai levar. Excelente, professor. Abordamos bastante aqui as dúvidas deles, todas as dúvidas, inclusive. Certo. E faria só ressaltando, né, a resolução de provas. Foi uma coisa que eu apliquei na minha aplicação também, ou na minha jornada. Português, esses conhecimentos específicos, contabilidade geral, pública, AFO. Você tem noção, no TCM São Paulo, eu imprimi todas as provas da VUNESP de 2018 mas claro, fazendo o crivo do que estava atualizado ou não, né? Que aí você não pode voltar muito. Então, e você pode perguntar ao professor, o que mudou nos últimos anos? Isso. Tem alguns vídeos que eu faço, não faço sempre, mas eu faço de vez em quando esse vídeo de atualização. Eu tenho esses aí também no meu site. Você ainda tem aquele Telegram? Tenho. Legal. O grupo Telegram tá aberto. Porque o que eu gostava é que sempre quando eu mandava uma pergunta, você respondia, era muito acessível, né? Não, eu mandava pelo Instagram fazendo. Eu peço só que a pessoa mande por escrito, que aí é uma regra que eu tenho. Tem uma regrinha. A pessoa não pode mandar o áudio. Por que a pessoa não pode mandar áudio? Porque todo mundo tem que ver o que ela tá perguntando. Aí eu me dou o direito de responder por áudio, para eu responder um maior número de questões. Só que aí dá certo. Por quê? Porque todo mundo viu o que foi perguntado, a pessoa leu, e se ela tiver dúvida realmente sobre aquilo, ela vai ouvir o meu áudio. Se ela já souber aquilo, ela nem escuta o meu áudio, porque ela já sabe o que foi perguntado e o que foi respondido. Show. É uma regra que eu tenho no grupo, uma regra de etiqueta, digamos assim. Só isso. Legal. Isso aí tem a ver com gerenciamento de tempo. As pessoas, como é que você faz tudo? Eu falei, cara, tem algumas regras de negócio. É que você faz bastante coisa. Uma das regras de negócio é essa. Você dúvidas por escrito e eu vou responder por áudio. Mas você não pode contra-argumentar por áudio. Sempre por escrito. Muito bom. Faz parte do jogo. Aí do TCM eu imprimia as provas, encadernei. E eu fazia todos os dias. Na hora do almoço lá no Ministério, né? Quando tava no Ministério. Aí eu ia pra biblioteca e respondia o conhecimento específico todo. Aí nessa preparação, eu fiz prova objetiva e caiu a discursiva, que foi a DFC. Eu fiz tão rápido a DFC que eu fiquei com medo, achando que estava errado, professor. Porque no treino em casa, eu respondia toda e tal. E depois eu comecei a ver alguns macetes para agilizar o meu lado na hora da resolução. Por exemplo, a DFC, às vezes não precisa você responder ela toda, desenvolver ela toda, porque pegando o fluxo de caixa, o que deu lá? Inicial menos o final. É aquele valor. Aí você encontrou a atividade operacional, encontrou a atividade de investimento, a diferença é financiamento. Dependendo da questão, você consegue ir por esse caminho. Aí eu fiz por esse caminho na discursiva. Aí eu fiz muito rápido. Que aí eu não perdi muito tempo na atividade de financiamento, que às vezes é mais truncado. Sim. Né? Aí, quando eu saí da sala de prova e fui conversar com o pessoal lá fora, o pessoal falando, eu não consegui fazer, não sei o quê. Meu Deus, será que eu fiz certo? Que eu fiz tão rápido. E deu certo. Deu certo, graças a Deus. Graças a Deus. Então, a resolução de provas, FGV também... Senado, caiu o tributo sobre lucro na discursiva. Já caiu. Pesadíssimo. Aí, a partir disso, foi fazendo resolução de provas e você vai começar a se familiarizar e, quem sabe, uma prova objetiva que você fizer em casa pode vir como uma discursiva. Pode vir. E você ganha muito mais tempo, já que você treinou. Então, professor, muito obrigada pelo seu tempo, né? Disponibilizado aqui. É uma honra pra mim. Quando você falou pra mim também, pra mim também. Gente, pra mim também. Eu queria que você deixasse um recado pro concurseiro que tá aí. Também tem o do APO, né? Que a AFO é um pouco mais aprofundado, rapidamente falar sobre a APO e a STN. APO e a STN, APO você pode esperar uma prova, pode até ser que não venha tão aprofundado, mas eu acho que vai vir aprofundado, tá?
STN também. E aí o que vai pegar é na discursiva. Então você tem que realmente ver o que está previsto na discursiva e se preparar para aquilo. Faz muita diferença o desempenho na discursiva nessas provas aí, certo? A PO tem outra data, eu acho. Porque você vai ter muita diferença porque vai ser realmente a diferença da aprovação. Vai ter uma margem boa ali, tá? Eu lembro, um dos concursos da PO que eu corrigi aqui, aí teve recurso da discursiva, era para fazer um parecer. Eram 4 provas, na verdade. Uhum. Ou eram duas? Eram 2. Aí você tinha 4 horas para fazer as 2 provas. Cara, mas realmente veio pancada mesmo. Eu tentei fazer vários recursos, alguns deram certo, vários deram certo, outros não. Mas eu quero dizer o seguinte, não menospreze a questão discursiva do seu cargo. Então, o que tiver previsto lá de discursiva, faça as questões. Tá? E contabilidade, por incrível que pareça, eu acho AFO e contabilidade pública menos traiçoeira do que contabilidade societária. Vou dar um exemplo do que é ser traiçoeiro. Tá? Mas depois eu vou terminar com mensagem positiva também. Tá. Caiu uma prova agora que foi do CNPq. Aí o que caiu na prova? Caiu assim. Fale o contexto econômico, contabilidade geral, tá isso aí? Fale do contexto econômico quando a Lei 6.404 foi criada e a lei e as alterações que ocorreram agora, que foi a 11.638 e a 11.941. Nossa. Contexto econômico de lá, 2007, 76, 2009. 76 e 2007, 2008, 2009. Isso. Pronto, beleza. 2007 e 2009. Isso é um item. Aí vem um segundo item. Diga quais são as principais alterações que a 11.638 trouxe no balanço patrimonial. Ainda isso? Segundo item. Terceiro item. E depois feche com as principais alterações da lei 11.941. 11.941, que veio com a medida provisória. Você tinha que ter 3 itens. Então era 3 itens. Então por que eu tô falando isso? Essa prova aí não tinha como escapar. Ou sabe ou não sabe. Já era. Então assim, e aí não era só estudar, não era só fazer questão de A, B, C, D e E. Não era só certo e errado. Era algo mais profundo. Esse é um exemplo. Então, por isso que eu digo que é uma prova mais traiçoeira. Agora, o que é que não é traiçoeiro? É porque foi uma questão nova. Mas, por exemplo, AFO e contabilidade pública, baseado no que eu já vi e que nada nos meus materiais, não tem nenhuma prova que eu vi nos anos recentes que me chamou assim a atenção. Nossa, isso aqui foi fora da curva. Uhum. Contabilidade geral teve esse caso agora, mas também pode ser que venha uma coisa mais traiçoeira, entendeu? Mas traiçoeira em que sentido? Cara, demonstrações consolidadas. Já caiu pelo menos 2 vezes. Tributo sobre o lucro, já caiu uma vez. Aí, você tem que ter visto como resolve uma vez, para pelo menos você não ficar perdido na prova. É o que eu digo. O segredo da discursiva é você não ser surpreendido. Não ser surpreendido já tá com a metade da mão na taça. Porque você não foi surpreendido, então tua mente vai trabalhar a teu favor. E aí, para fechar com a mensagem positiva, né, pra gente encerrar. Então, obrigado, Rose. Desejo sucesso aí no TCM São Paulo, que você tá indo pra lá, tá? A Sejal vai sentir falta da sua pessoa, da sua presença, tá? Eu sei que foi uma decisão difícil. Muito. Mas você vai ver o pessoal camarada e os pessoal sempre manter o contato. Então, primeiramente, queria agradecer e desejar sorte para você na sua nova jornada. E agora eu quero falar aqui com o pessoal que está assistindo aqui o Pod Concurseiro. Existem muitos materiais gratuitos, né, na internet. Eu sou um cara que eu tenho muito material gratuito no YouTube, então se alguém estiver precisando de alguma coisa, manda uma mensagem para mim ou para Rose, a gente faz o meio de campo e a gente disponibiliza. Tá? Inclusive, várias pessoas já passaram só pelo material. Agora, também não vou tapar só com a peneira. Uma prova mais complexa, como TCU, como CGU, só os vídeos do YouTube não vão resolver. Você realmente vai precisar de uma maturidade, tanto tempo quanto investimento. E por isso que muitas pessoas acabam passando um concurso intermediário e tem um sonho de chegar num concurso desse alto nível e continua estudando. A vida é isso, são fases, né? Você não chega assim, você basta ver. São raras as pessoas que passam no TCU como primeiro concurso. Raros. O normal é uma pessoa que já tem outra bagagem. Uhum. E tem os concursos que não é que é pior. Não tem esse negócio de pior melhor na administração pública, isso é outro ponto importante. Você tem um salário que é o salário daquela carreira. E que aquela pessoa está ali para tentar contribuir para melhorar aquela política pública dentro daquele órgão. Ponto. Então você tem que entrar no órgão de peito aberto para trabalhar. Uhum. E não impede de você ter um sonho, um desejo de correr por fora, estudar na hora do almoço, estudar à noite. E a vida é isso, a vida é sacrifício, é final de semana e etc. Até você chegar no ponto que você quer. Ou até você chegar à conclusão, cara, eu acho que está muito bem onde eu estou mesmo, eu tenho outro projeto e eu quero tocar esse chamamento aqui de vida que eu tenho. Também, beleza, né?
É bom que você tenha as pessoas que tenham... Você precisa de pessoas qualificadas, não só no TCU, não só na CGU, não só no APO, não só no planejamento. Você precisa de pessoas qualificadas no serviço público como um todo, para atender o cidadão. Então, lógico, é direito de cada um estudar, querer melhorar, mas quando você passar no concurso público, saiba que aquela pasta, aquele órgão está contando com você. Tá? Então, é isso. Show. Beleza. Muito obrigada, professor, por ter vindo. Eu vou colocar na descrição do vídeo o canal do YouTube do professor Giovanni Pacelli, para vocês visualizarem esses vídeos gratuitos e conhecer mais o trabalho dele. Tem a imersão, vamos repetir da imersão? 23 de março, sábado, eu vou restartar esse projeto que eu já fiz, só que agora eu vou fazer com mais maturidade. Uhum. Como é que vai funcionar a imersão? Eu vou montar aí em torno de 60 questões, 30 de manhã, 30 de tarde, que é mais ou menos o modelo que eu faço na mentoria. E aí as pessoas vão fazer o simulado ao vivo, linear, de forma progressiva. Eu vou começar com princípios, a gente vai até LRF. Legal. E à medida que as pessoas vão marcando, eu vou comentando e vou trazendo alguns slides mais profundos. Uhum. Então pode ser que eu faça uma questão média e tenha um slide que vai mais profundo naquela questão. E avance mais. E né? pode ser que tenha uma questão mais difícil mesmo. E aí eu tenho um slide explicando por que tá certo e errado. Vai ser no modelo certo e errado porque a ideia é a gente ganhar velocidade. Sim. Então a ideia é comentar em torno de 30 questões de manhã, 30. O primeiro colocado de manhã vai ganhar um livro de AFO. Olha só. E o primeiro colocado da tarde também vai ganhar o livro de AFO. Vai ter 2 competições. E dá para fazer de casa, porque esse aplicativo que eu uso, você faz em tempo real em qualquer lugar do planeta. Basta ter a internet funcionando. Sim. Ponto. Que massa. Esse é o ponto. E de manhã eu vou fazer um resumo das principais questões, um raio-x. E na parte da tarde, depois que eu terminar o simulado, eu vou fazer um resumo de alguns discursivos. Um raio-x também. Pronto. Essa imersão, ela está focada em 3 concursos. CNU, APO e STN. Pronto. E o preço, você vai ver que é um preço bem razoável. Nada Muito fora do bom. comum, não. Ai, vale muito a pena. Vale. É uma... Sei lá, dá um arcabouço geral, né? E outra, conteúdo. qual o grande lance? Como você falou, você vai meio que calibrar sua ansiedade. Porque você vai estar fazendo ao vivo com as pessoas que estão na sala de aula, que vai ser no edifício Fusion, vai ser modelo escolar, né? E vai estar com o pessoal que está fazendo em casa. Ah, mas o pessoal de casa pode colar. Cara, todo mundo pode colar, porque eu também não vou ficar reparando naquilo ali na hora, não. Só que você tem um tempo para responder de 1 a 2 minutos a questão. Então, mesmo que você queira olhar, olhe. Mas é rápido, entendeu? E vai trazer uma revisão ativa, né? É revisão ativa, isso. Revisão ativa. Porque eu comento, a pessoa apresenta a questão, marca, erra, acerta. A gente já vê quem acertou, quem errou ali. Os primeiros, que vai ter uma disputazinha ali do negócio. Essa disputa é bem legal. É bem legal. E aí depois vem o meu comentário. Pronto, é isso. Esse é o modelo. Por quê? Porque aí você vai de forma progressiva. A gente parte de princípios, vai chegar até LRF. Uma parte de manhã, uma parte da tarde. Na mentoria funciona muito bem. E aí eu peguei a ideia dessas aulas mais presenciais e trouxe o que eu já tinha, o que já veio dando certo da mentoria desde 2020, 2021. Entendeu? Legal. É isso, é o método, né? Então é isso. Obrigada, Tá pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, porque eu adorei. Eu adoraria, como concurseira, assistir esse episódio, né? De ter essa noção geral de onde pegar cada coisa. Porque é muito difícil encontrar conteúdos no YouTube, assim, com um direcionamento pro concurseiro, de uma forma que ele se sinta, que ele veja suas dúvidas sendo representadas ali, né? Então, é um diferencial muito grande aqui no canal. Então, se inscrevam no canal, acompanhem o Instagram também, participem das caixinhas de perguntas para que vocês também façam parte do roteiro, e é isso. Até o próximo episódio. Aqui nossa mão. Desejar boa sorte aqui, ó. Aqui, ó. Vamos levantar ali, ó. Tudo certo. Sucesso para você. Obrigada, professor. Valeu. Até mais. Valeu.